Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado aí. Fala glória a Deus, seja bem-vindo. Aleluia. Glória. Gente, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Mateus 9:35. Essa semana, quando nós estava passando a agenda da igreja, né? Agenda do discipulado, a ministração, tudo. E foi pedido, né? O pastor Eduardo pediu que poderia estar ministrando no dia de hoje. Logo de início veio um texto no meu coração. Nós vamos ler aqui em Mateus 9:35. Eu já peguei um caderninho meu, já comecei a anotar esse texto. Por quê? Ele disse assim, olha, quando a gente vai escolher um tema de um acampamento, nós temos que entender o que a igreja está vivendo. Amém, meus irmãos? Se a gente vai escolher agora o tema do abacateiro, tem que ser uma realidade, né? Perseverança no amor. Então, a gente vai estar trabalhando. E uma questão de macrofesta é mais ou menos naquilo que a igreja está vivendo nesses dias, né? Indo atrás de pessoas. E aí eu falei, bom, né, a gente tem uma realidade aqui, tudo. Aí vamos agora ver a nossa cobertura. Nossa cobertura é lá em Ribeirão Preto, né? E aí eu entrei, logo naquele dia eu entrei no site, eu não consegui nem pelo site, pelo aplicativo. No outro dia eu fui ver e justamente a mensagem do pastor Danilo é o mesmo tema e o mesmo versículo que nós vamos estar falando hoje. Então, na realidade, a gente está sincronizado. As casas de paz estão sincronizadas, né? O andar das coisas está sincronizado. Amém, meus irmãos? E eu quero falar hoje, nessa noite, a respeito da compaixão. Amém? Você se move na compaixão. Antes de nós lermos a palavra, eu queria fazer 5 perguntas para a igreja, para você responder para você mesmo. Primeiro, o que deve nos motivar a fazer a casa de paz? Qual é a motivação? Pensa aí. A segunda, quais os argumentos que nós temos para vencer o comodismo? Ou seja, sair da zona de conforto, né? Talvez é o frio, né? O tempo, né? Está esfriando, né? A terceira pergunta, como eu vou vencer a timidez e os receios de me lançar nesse propósito? Quarta, eu vou fazer isso só por obrigação? Porque a igreja tem uma meta, o meu líder falou, então eu tenho que ir lá, bater na porta, dar com a cara na porta por obrigação? E por último, eu vou me negar a fazer parte desse mover? São perguntas que nós temos que fazer para nós, né? E Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vamos dizer, enfermidades e doenças. Por que será que o evangelista Mateus ele faz essa diferenciação que existe enfermidade e doença? Poderia falar, saiu curando toda a doença do povo, saiu curando toda a enfermidade, mas ele falou doenças e enfermidades, ou, dependendo da sua versão, enfermidades e moléstias, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. É ovelha, mas não tem pastor. A ovelha que não tem pastor, ela não tem direção.
ela é errante, uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está lá. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, ou seja, a demanda é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Sempre a demanda será maior que a mão de obra. Sempre. Sempre vai sobrar serviço e faltar gente. Sempre. Mas ele diz assim, mas não vamos nos acomodar com essa situação. Vamos, pois, orar ao Senhor da seara, né? Já que ele disse que a seara é grande, e os ceifeiros é o que trabalha na seara, falou, então vamos orar ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Então olha para o seu irmão e fala, você é resposta de oração, aleluia. Você é uma resposta de oração. Porque não é para orar, para mandar alguém lá de fora vir aqui, pode até acontecer, lógico, pode chegar, como chega, mas entende que primeiramente Deus quer levantar os ceifeiros que estão aqui, amém, meus irmãos? Então, movendo-se na compaixão, né? E na verdade, o que nos move para fazermos casas de paz é compaixão das pessoas. Algumas versões, eu dei uma olhada, talvez a sua versão diz assim que Jesus teve pena das pessoas. Qual versão que fala pena? Teve pena? Bel, só Bel? J, quem mais? Em vez de compaixão é pena. Interessante que a compaixão é muito mais que um sentimento de pena por alguém. Deixa eu explicar para você. Eu achei interessante. Porque quem tem pena, ele olha de cima para baixo. Quem tem pena, ele se coloca superior àquela pessoa que está lá. Por isso que eu tenho pena. Né? Aí eu vou lá ajudar, porque, puxa, coitado. Né? Nós tivemos um prático na nossa escola de missões urbanas, e uma delas seria ir levar comida aos moradores em situação de rua. Assim como Tive Fome, tantos Seara Urbano e tantos outros ministérios. E aí você vai lá e leva algo para aquelas pessoas. Né? Puxa, tem pessoas que... Eu até conversava um dia desses com uma pessoa, a pessoa falou assim, puxa, a igreja da minha mãe tem tanta pena dessas pessoas, né, que vai lá levar comida para eles. Eu quero dizer para vocês que compaixão não é pena. Compaixão não é pena não, irmãos. Compaixão, por outro lado, ele requer uma empatia à dor alheia das pessoas, ou seja, você se colocar no lugar da pessoa. Essa é a grande verdade. E para não sermos... Então, nós temos que não olhar de cima para baixo, mas nós temos que olhar junto. Olhar junto. Amém, meus irmãos? Então, compaixão não é pena. E a Bíblia está repleta de versículos que falam a respeito da compaixão. Eu vou ler alguns para vocês, não precisa abrir a Bíblia, não. Por exemplo, a respeito lá da viúva de Naim, o único filho dela morre, no 7 de Lucas, versículo 13. E vendo o Senhor, ela moveu de íntima compaixão e disse, mulher, não chores. Moveu de íntima compaixão, não chores. Por exemplo, um leproso, né? E partindo dali, havia cego, dizendo, né? E aqui cego, e o cego disse assim, tende compaixão de nós. O leproso, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão ao leproso e tocou e disse, quero, seja limpo. Compaixão. A respeito da multiplicação dos pães, tenho compaixão da multidão, Marcos 8, versículo 2, porque há 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Compaixão. Cego. E disse Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo os seus olhos se abriram, e eles o seguiam. Amém, meus irmãos? E é interessante, né, que esse compaixão, e aquele homem que tinha o filho endemoniado, disse para Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, daquele menino que caiu no fogo, caiu na água, falou, Senhor, tem compaixão de nós.
Compaixão é algo que fazia e faz parte do ministério do Senhor Jesus. Então diga assim para o seu irmão, um segredo é compaixão. Amém? Interessante que esse texto que nós lemos aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite é que pessoas sem pastor estão sobrecarregadas e aflitas. E quando eu digo sem pastor, é sem uma liderança, sem uma direção. Amém? Sem uma liderança, sem uma direção. Porque na realidade, o peso do fardo do pecado, o peso do fardo do mundo, ele deixa a pessoa pesada. Por isso que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, na realidade, as pessoas não estão, muitas delas são ovelhas, estão perdidas. Quantas pessoas talvez a gente encontra por aí, que já conheceu a palavra, né? que já frequentou a igreja um dia, é uma ovelha, mas ela é uma ovelha sem pastor, é uma ovelha sem direção, errante, sobrecarregada. Então, na realidade, há muitas pessoas assim, talvez até ao nosso redor, que estão assim. E isso deve mexer com o coração e mover os nossos pés. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito desse testemunho do Júdice de Oliveira, que ele conta numa música que ele gravou, que quando uma ovelha se perde do rebanho, o pastor tem que deixar as 99, né? O Oséias de Paulo já cantava há 40 anos atrás, né? As 99 deixou no aprisco, né? E pelas montanhas foi. E diz o Judas que quando ele pega a ovelha, o único lugar que você sabe para você carregar a ovelha não é debaixo do braço, não é puxando. O único lugar que o pastor carrega a ovelha é nos ombros. É nos ombros. Se você ler a parábola da ovelha perdida, você vê exatamente isso aí. E diz que talvez ele vai ter que ficar andando novamente com aquela ovelha pelo menos 1, 2 dias, para ela reconhecer o cheiro do pastor novamente e voltar para o aprisco. Amém, meus irmãos? Por isso, um pastor já dizia para mim, né? Ele dizia assim, Brazinho, pastor tem que cheirar ovelha. Mas como, Luiz? Porque você está andando, os irmãos passam perto de você, esbarram em você. Ele falou, Brazinho, né? Hoje ele está no Canadá, ele falou assim, ovelha, o pastor tem que cheirar ovelha. Diga assim para o seu irmão, fala para o irmão, se você é líder, você tem que cheirar discípulo, irmão. Não é ficar cheirando cangote de discípulo, não, irmãos. O seu alvo, a sua motivação tem que ser essa. Amém? Uma boa conversa, o WhatsApp não substitui um discipulado. Amém? O WhatsApp para mim é informação. Porque às vezes você conversa com a pessoa e você apaga do lado daqui e a pessoa não apaga do lado de lá. E aí depois ela dá um print e manda para as pessoas. Fala, olha o que o pastor está falando aqui. Olha o que o líder está falando aqui. Amém, meus irmãos? Então o WhatsApp é bom para você dar informações, só explicação, essas coisas. Mas aconselhamento, não faça isso não. Amém, meus irmãos? Então eu queria dizer para você nessa noite que o maior bem que nós podemos fazer para as pessoas, antes de dar uma cesta básica, antes de fazer qualquer coisa, o maior bem que nós devemos fazer com a pessoa é ensinar para essas pessoas o Evangelho. É mostrar o caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Porque na realidade, há muitos anos atrás, tinha o Exército da Salvação. Não sei se ainda existe ainda. 3S, eu acho que era sabão, saúde e salvação. Eles pegavam as pessoas, davam banho, primeiro que é o sabão, depois eu acho que é a saúde e depois a salvação. Era mais ou menos assim, Exército da Salvação. Né?
eu creio no trabalho social. Se eu não acreditasse no trabalho social, eu não tinha me formado em serviço social. Eu creio no trabalho social. Mas eu acredito que o trabalho espiritual, ele deve vir antes que o social. Amém, meus irmãos? Eu acredito em tudo que você falar. Se você falar assim, pastor, a gente vai fazer cidadania, eu creio nisso aí. Você vai fazer um bazar, fulano e tal. Eu acho tudo isso importante. Tudo isso é importante. Sabe? Mas o que vai realmente mudar a vida da pessoa, meus irmãos, é esse livro aqui da capa preta. Antigamente era da capa preta, hoje tem toda a cor, né? Não é o capa preta que muda a vida de ninguém, não, viu, irmãos? O que muda a pessoa é o livro da capa preta, né? Porque a palavra capeta, né, veio do capa preta, né? Então, não sei se você sabia, né? Mais uma novidade para você, né? Bom, deixa ele para lá, né? Vamos ficar com nós e os discípulos aqui, as pessoas que estão sobrecarregadas aqui. Amém? Porque quando nós ensinamos a palavra, você pode ver, por exemplo, lá em Marcos 6,34, vamos dar uma vida, o que o Senhor Jesus ele fala aqui para nós, é importante isso aqui. Ele fala assim, Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão delas, porque eram ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar. Marcos 6,34. Marcos está contando a história de Mateus, porque são evangelhos paralelos, sinóticos, né? Ele viu as pessoas, ele teve compaixão, aí que ele fala, ele começa a ensinar a palavra para essas pessoas. Não somente, gente, dar o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar. Amém, meus irmãos? Porque se você acostuma a dar o peixe para a pessoa, chega lá o dia 10, ela vem buscar o peixe. Se você acostuma só a dar o peixe, dá o peixe, dá o peixe, dá o peixe. Você tem que ensinar a pessoa a pescar. E o que vai fazer isso? É quando a pessoa entende a palavra de Deus. Fala, puxa, eu sou uma ovelha, mas eu estou desgarrada. A pessoa precisa entender que ela está desgarrada. Então, o que leva nós a bater na porta das pessoas tem que ser esse sentimento de compaixão, irmãos. Esse sentimento de se colocar na onde as pessoas estavam. Esse sentimento de se colocar perante as pessoas. Amém, meus irmãos? Eu me lembro quando eu estava fazendo, logo no início da minha conversão, eu estava fazendo um instituto teológico. E eu lembro que um dos nossos professores contou uma história que ele estava pregando o evangelho no Rio Grande do Sul. E entre aquelas pessoas que estavam lá, tinha um leproso com uma lepra no rosto, hanseníase. E o Espírito Santo falou, vai lá e ora para aquele homem. E esse pastor foi orar para aquele rapaz. E quando ele chegou para fazer uma oração, o Espírito Santo falou assim, coloca o seu rosto no rosto dele. Fala para o seu irmão, agora apertou, né, irmão? Até quando eu estou numa área de segurança, numa zona de conforto, né, Jim, né? Para orar, irmão, fecha os olhos, irmão, que eu vou orar para você daqui, né? A pessoa está com hanseníase, né? Aí eu vou orar, então eu vou, Senhor, em nome de Jesus, eu até cito, né? Mateus capítulo 8, o Senhor curou o leproso, Senhor, cura isso aqui também. E eu faria essa oração, você faria também, sim ou não, meus irmãos? Mas o Espírito Santo falou para ele assim, coloca o seu rosto no rosto dele. Ele até fechou o olho, falou, meu amado, ele foi, fica para cá. E aí, não vai beijar eu não, né? Aí, no casamento você beija. Aí, eu sei que o meu professor de teologia, ele fechou os olhos, e ele falou, ai Jesus, Senhor, a hora que ele abriu o olho, o rapaz estava curado, irmãos. Dê um aplauso ao Senhor, amém, meus irmãos? Obrigado, Deus.
Compaixão não é olhar de cima para baixo, isso é pena. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso para todo mundo por aí. Mas eu estou dizendo que compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Talvez o Espírito Santo queria fazer um teste com esse pastor, porque ele estava pregando de cura divina, naquele ar livre. Olha, é até difícil isso hoje em dia, culto ao ar livre. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, teve um culto de ar livre aqui embaixo, aqui na favela. E lá, você sabe, né? Novo convertido queria fazer tudo. Aí eu fui cantar o hino da harpa, irmão, com o microfone. Jesus dos crentes, valei-me, né? Só por Deus, irmão. Se alguma pessoa ia ao ar livre e falou, bom, acho que, olha, com essa voz da cara rachada aí, acho que é melhor voltar para casa, né? E ver outra coisa mais importante lá. Mas nós temos que ensinar o evangelho para as pessoas. Amém, meus irmãos? Eu disse assim, que argumentos nós temos para vencer o comodismo? Quais são os argumentos que nós temos? Né? Nosso pastor falou esse final de semana sobre a questão de renúncia. Ontem a Maria Viana me socorreu lá na fila do Extra, irmãos. É uma situação assim, tão difícil, mas eu tenho que contar a Maria pelo depois. Eu peguei o cartão da minha sogra, tirei um saldo, tinha lá uns trocadinhos, minha mulher falou, bem, compra umas coisas lá no Extra, eu comprei. Quando eu não deu tempo, né? Eu tirei o saldo, fui lá dentro do Extra. Quando eu estava na fila, recebia, traz um pacote de arroz a mais. Eu ia e voltava lá, traz tal coisa a mais. Eu ia e voltava. Aí eu estava lá com o braço. Aí quando eu fui passar, deu lá a senha inválida, não sei o quê. Deu um erro no cartão. Eu falei, mas eu sei a senha da minha sogra. Eu sei a senha da minha sogra, né? Mas não é que eu uso o cartão dela, não. Mas é que eu sei. Eu fui lá. Aí eu passei de novo, deu o mesmo problema. Aí a Maria Viana estava lá e falou assim, pastor, o senhor precisa de dinheiro de quanto? É aquela fila, assim, sabe, assim. Eu dou glória a Deus pela Maria Viana, que ela me socorreu ali naquele momento. Só que eu fiquei pensando assim nas pessoas, Maria. Poxa, ela está dando dinheiro para o pastor. Aí eu fiquei esperando. Falei, Maria, já vamos lá no caixa sacar para te devolver. Falei, pastor, depois o senhor me dá. Aí eu fui lá ver o mercado, comeu o meu dinheiro. E aí eu estou devendo para o mercado para a Maria agora. E o terceiro ponto, Deus nos deu poder para operar o sobrenatural na vida das pessoas e aliviar os seus sofrimentos. Nós não vamos lá na casa da pessoa ler historinha de família. Ler a historinha da Raabe, ler a historinha do Zaqueu, contar a historinha de Lázaro, contar a historinha de Marta e Maria. Mas nós estamos indo no poder e na autoridade do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós não estamos indo lá passar tempo. Passar tempo é bolacha. Passa tempo, né? Bolacha. Você está indo lá para levar uma palavra que vai aliviar o sofrimento da pessoa, né? Numa das nossas casas de paz, né? Eu fui fazer sábado, eu lembro, a irmã testificou agora aqui, a anfitriã, na hora da oração, falou, pastor, eu preciso de um trabalho. Vamos orar então para o Senhor. Ela testificou, falou, pastor, já está trabalhando já. Amém, meus irmãos? Quando você vai, irmão, você tem que entender que você está enviado, você foi comissionado pelo Senhor Jesus, você vai na autoridade e na unção do Senhor, amém, meus irmãos? Lá em Lucas 10 fala, eis que eu te dou poder para você pisar de serpente e escorpião, serpente e escorpião. Serpente é uma figura do maligno, escorpião também. Quando você estuda Apocalipse, no capítulo 9, você pode ver que
demônios em forma de escorpião, que é uma linguagem figurativa, será solto na terra para picar as pessoas, para ferroar as pessoas. É uma linguagem figurativa que nessa época as pessoas vão procurar a morte, e a morte vai se ausentar das pessoas. O sofrimento da grande tribulação será tão grande, que vai ter essas coisas acontecendo, pessoas talvez vai se atirar na frente de carro, vai se atirar e não vai morrer. A morte será ausente da terra. Então, meu querido, se você tem poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, você está indo nessa pegada. Amém, meus irmãos? Você está indo para aliviar o sofrimento das pessoas. E a melhor maneira, o último ponto aqui, de sentir compaixão é colocar no lugar da outra pessoa. Sabe, precisamos... Gálatas capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo, ele reforça o mandamento que Jesus disse, que seria o grande mandamento da lei. Gálatas 5, 14, ele diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nessa, Paulo está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, toda palavra se cumpre nisso aqui, ó. Paulo está dizendo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Então, ele está dizendo assim, se vocês, porém, estão mordendo um outro, é uma linguagem que ele está dizendo aqui, estão devorando uns outros, vede que vocês não estão vivendo essa palavra. Porque em vez de exercer o ministério, muitas vezes fica com mimimi. Fica mordendo um outro. É o que Paulo está dizendo aqui. Você sabe, você já viu um bando de hiena? Elas dão risada. Elas dão risada, mas elas ficam mordendo uma outra. Assiste o Rei Leão. O 1. Que é aquele leão do zóio verde lá, né? Como é que é o nome dele mesmo? O Scar. Quando viu que o negócio entornou, ele fala assim, mas vocês não são minhas amigas? Ela olha para ele, amiga? Amiga? E eu lembro que quando uma ficava mordendo a outra, sabe, irmão, que enquanto as pessoas ficarem perdendo tempo com bicuinha, sabe, discutindo coisinha, meu irmão, vai cumprir o evangelho que é amar teu próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que dão muitas coisinhas. Por exemplo, você sabia que os fariseus eram dizimistas por obrigação? Era por obrigação. Jesus gasta Mateus 23 só para tratar de assunto dele. E nós usamos o versículo 23 falando sobre o cheiro verde, o coentro, o cominho. Né? Mas eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. É o mesmo Mateus 11, Mateus 23, é o mesmo. Lucas ele fez um resumo. Mateus, ele explicou em todos os detalhes. O Lucas 11, 42, ele fala assim, ó: ai de vós, fariseus, que vocês entregam o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e despreza o juízo e o amor de Deus. Despreza o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas, ser o que? Dizimista, mas não deixa de praticar as outras coisas. Amém, meus irmãos? Então, e aí Mateus, ele acrescenta mais um cheirinho verde aqui na leitura dele,
né? Mateus 23, 23, ele diz assim: vocês dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E Lucas fala, e o amor de Deus. Deve, porém, fazer essas coisas, mas não omita aquelas. Meu irmão, tudo que você só faz por obrigação, a gente acaba virando legalista. Quem está entendendo, meus irmãos? Se você vai fazer só por obrigação, é legalismo. O que nos move não é o legalismo, o que nos move tem que ser a compaixão, meus irmãos. É ir lá muitas vezes não ter o que comer. Mas você foi lá e fez a palavra. Você entregou a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não se preocupe, sabe? Faça com amor, com dedicação, sabe? Sabe por que eu estou falando que colocar no lugar do outro? Eu queria agora chamar a sua atenção, né? O louvor, pode vir já. Você se lembra da sua compaixão, da sua conversão, sim ou não, meus irmãos? Você consegue lembrar o nome da pessoa que foi um instrumento de Deus para te levar você para a igreja? Quem a lembra? Todo mundo, quem a lembra? Seja bem sincero para você, essa pessoa no começo não era chata? Era chata ou não era? Era. Chata. E aí você dizia assim, de novo? Parecendo Teletempos. De novo, né? Mas você está na minha casa de novo. Vamos para a célula, você fala de novo. Vamos para o culto de novo. Aí vem essa pessoa de novo aqui. Eu sei que ela foi chata para você. Mas se hoje você tem que agradecer a Deus pela vida dela. Porque ela foi um instrumento na sua vida. E se hoje você está aqui, não mais como ovelha desgarrada, mas uma ovelha que tem um direcionamento, porque tem liderança, tem pastor. Porque essa pessoa foi um instrumento de Deus na sua vida. Faça isso, irmão. Faça isso. Jesus falou, vai e faz o mesmo. Seja chato. Chato que eu digo assim, insistente. Insiste. Eu queria fazer uma casa de paz na sua casa. Não quero não. Tá bom, obrigado. Não, irmão, insista. Tenha compaixão. O senhor Danilo falou assim, que agora é a última semana, se a gente quiser abrir a casa de paz, é agora, irmãos, para sincronizar com as datas dos encontros. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Queria que você ficasse em pé. Dá tempo ainda. Diga assim, Senhor, enche esse ambiente, Senhor. Ambiente de compaixão, ambiente de amor, ambiente de fé. O Senhor vai encher esse ambiente. Você fala, Senhor, eu quero compaixão na minha vida, Senhor. Quero compaixão para levar a palavra. Eu estou disposto a sair da zona do conforto. Qual é a minha motivação? A primeira pergunta é a compaixão. Quais são os argumentos que eu tenho para vencer o comodismo? Qual que é a minha fé? É a minha determinação? É o meu chamado? Como eu vou vencer a timidez? É indo? É saindo? Eu vou fazer por obrigação? Não, eu faço por amor, porque eu tenho
um compromisso. Eu vou ficar de fora desse mover? Não! Eu já estou nesse mover, aleluia. Eu já estou nesse mover. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo vem fazer na vida das pessoas o que nenhum homem consegue fazer através da sua vida. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!